Gaiofato e Mas a gente deve tá Monark. perdido aqui. Oi, foi mal. Podemos jogar a galera na conversa aqui. Tem uma renca de superchat pra ler. Pois é, tem quem um tiver, vídeo aí também mas pra colocar. quem tiver Eu aí, vou- quem tiver aí já compartilha, dá like, se inscreve no canal. Se puder, seja um membro aqui do nosso grupo. Cara, a Não é gente não? bateu 17 mil pessoas ao vivo. Simultâneo, Então, pô, valeu. agradecer todo mundo aí. Lembrar dos canais aí da galera. O Gaiofato tem o História Cabeluda, né, Gaiofato? Isso. E o Monark tem Monark o Twitter banido. dele também. Arroba Monark Banido, vai lá seguir. Porra. Bom. Ainda tá ativo, Monark? Você já consegue Ainda ver tá, alguma ainda coisa sua lá ainda? E ó? tem um vídeo Até também hoje, pra né? colocar. Você vai colocar, Pedro, o vídeo agora? Como é que vai ser isso aí? Como é que vai Ainda fazer tô o vídeo? tentando ali, parece Vai que dar ainda não deu certo, não hein? vai? Eu coloco aqui no... Deixa eu ver aqui o no que é. microfone aí. Você vai ler o superchat aí? Deixa eu Da ver o forma que que eu achar acontece melhor aqui. aí. O que é, Robertinho? Você vai ler o superchat, né? Deixa eu ver aqui. ó. Você que sabe. O que você quer fazer? Não, vai lendo aí, eu vou ver o que é a parada aqui. Tá. Deixa eu pegar aqui. São muitos superchats, então a gente vai ler os maiores aqui também. Pra dar bom. Caralho, velho. Monark, eu acho que seria muito interessante você ler o manifesto, viu? Pode ser, tá bom, cara. Você tá fumando maconha também, Gaiofato? Não, eu tô fumando tabaco. Ah, tá. Que Que pena. é natural, que é natural. Esse aqui é natural mesmo. A maconha também é natural. Eu é achei, verdade, é verdade. eu achei muito foda vocês dois pitando, assim, ao mesmo tempo, assim. Os Poético, dois bolando, né? os dois enrolando. Foi foda pra caralho esse momento, assim, sabe? Sim, sim, poesia, né? Literatura. Caralho, velho. Os superchats maiores Pô, sumiram. galera, você tá aí, então eu já vou dar uma dica. Tem alguns QR Codes aí tá na descrição, não? Vamos lá. Tem não? Na descrição tem? Tem link? Pô, depois vocês dão uma olhada aí pra vocês verem O a galera Jones que tá aí. pediu aqui, alguém avisa pro Gaiofato explicar a diferença entre propriedade privada e propriedade particular. Privado vem de privar. E particular de individual ou pessoal. O conceito que o monarca de propriedade tá errado. Foi o que o Jones falou aqui. Ai, Tem uma diferença aí de privada para particular, ô Gaiofato? Quer falar sobre isso? Não, a diferença já foi colocada, né? Propriedade É, particular são esses bens que eu tenho acesso, que eu só consigo adquirir, não porque eu tenho direito a eles, mas eu consigo adquirir eles porque eu vendi minha força de trabalho em um outro momento e que me possibilitou o acesso a um recurso, que é o dinheiro, que me permite comprar essas coisas. Muito diferente se eu for tentar acessar a propriedade privada de um grande meio, que eu posso trabalhar a vida inteira e eu nunca vou conseguir, eu quase impossivelmente isso vai ser obtido, porque a gente é privado desse processo, porque a gente é privado do acesso a esse tipo de propriedade. A Miyoko mandou aqui, desde quando o comunismo traz riqueza e livre mercado para as pessoas? Comunismo simplesmente é o controle coletivo e ideológico das massas / sociedade. O Quer falar comunismo alguma não, coisa sobre isso? o comunismo não tem o objetivo de implementar o livre mercado, não. Não é essa a ideia, não é criar essa liberdade desse tipo, mesmo porque essa estrutura de livre mercado, ela só pode existir dentro de um modelo em que esse mercado está sendo controlado por um determinado grupo, que no nosso caso, no nosso tempo histórico, é a burguesia. e aí a solução é dar tudo na mão do Estado, que já pertence à elite, porque a elite Não, Monark. que controla o Estado vai Não, dividir porque igual... não, Monark, porque comunismo não é Estado. Ah, não? É o que então? Não, comunismo é uma fase histórica depois do socialismo em que a propriedade privada dos meios de produção foi controlada pelos trabalhadores e agora Através do Estado, certo ou não? através de uma fase transitória do Estado. Mas no Estado? Sim. É do Estado ou não é do Estado, caceta? No socialismo, a propriedade dos meios de produção pertence ao Estado operário. Estado operário? Você acha que o Estado pertence ao operário quando, caralho? Larga de ser burro, porra! É a elite que controla o Estado, cara! Pô, Monark, Quando mas que o operário vai controlar o Estado? essa é a luta do professor, cara. É isso que o Gustavo sempre procurou aí.
né? Ter o Estado na mão da classe operária. É isso Mas que a nunca gente... vai acontecer. É isso que a Nunca gente... vai acontecer. Não vai. Até você fica contra, Já fica aconteceu. falando mal, pô. A gente Quando precisa aconteceu, estar um monte de gente junto. passou fome. Um monte de gente passa fome em muitos outros contextos. Pô, e essa mas não própria. 50 milhões de gente, caralho. Cara, o Estado brasileiro tá na mão da burguesia e eu vou te falar, 1 a cada 4 mineiros tá passando fome, viu, Monark? Não, de acordo com os dados do nosso presidente, hein? É. Mas o que vocês querem? O Estado pertence às elites, pô. Qualquer política de Estado é uma política de elite. Tipo, é Tomaram o óbvio. Estado. Tomaram o Estado das elites. Mas Então, não tem eu queria como tomar um o pouco- Estado das elites, cara. O Estado é só uma fachada de poder. Ele nem é o poder de verdade. Cara, as elites, elas têm laser no céu. Entendeu? Se as elites quiserem, eles apertam um botão, um raio laser cai na tua casa e te incinera. Não, Vocês isso aí tão não tem entendendo não, o nível Monark, do mundo? sério? É claro, Por cara. isso que eles tem- estão pondo aqui a parada azul em cima das casas? É isso, exatamente. No Havaí e na Não, Califórnia. é sério, pô. Tem um Mas monte de Fica dando lugar essas com- ideias pro Robertinho. Não, é Monark. verdade, pô. Fica Eu vi um dando monte essas de ideias casa pro azul, Robertinho, vai mano. vai É fuder com o sério. Robertinho, velho. Não, é Cara, sério, pensa. Monark. Eu vi essas paradas aí. É sério isso, pensa. Se você consegue colocar um reator nuclear num submarino ao ponto dele nunca mais ter que voltar pra Terra, Uhum. tipo, ou seja, é praticamente energia infinita. Se você A pega um China já reator tem energia infinita, eu boto fé. Tem, Só que então, eles não mas se- entregaram ainda. não sei. Mas se você pega um reator nuclear, joga pro espaço e coloca um laser de alta potência nessa porra, entendeu? Você tem uma arma espacial que pode atingir a qualquer lugar do mundo a qualquer momento. Se colocar vários lasers desse, você tá entendendo? E por que você acha que essa tecnologia existe? A gente tem o submarino nuclear. A gente tem, Tem. a gente tem foguetes que conseguem lançar cargas de grande porte pro espaço. Se a elite que quer dominar, que gosta de poder e que passou 2000 anos desenvolvendo ferramentas técnicas e estruturas para se manter no poder, você acha mesmo que eles não fizeram algo do tipo? Monark, toda vez que Então, o cara o que desenvolve uma arma super poderosa, ele faz questão de mostrar ela pro mundo. Não. É essencial. não, é essencial o cara não. mostrar. É Não, essencial. eu acho Quem que tem não, mais hein? submarino, Eu acho quem que tem não, mais hein? bomba atômica, quem tem mais avião, Eu acho. quem tem a maior frota, é essencial, Não, velho. hein? É o cara Então você- colocar o então- cacete na mesa ali, Você vai velho. mostrar os pertrunfos antes de jogar? É. E se um cara tiver o super trunfo antes de jogar, você vai aí mostrar? que ele vai mostrar mesmo. Não- Porque É, o cara a que gente- tem e a o gente maior, tem- ele tá desigual, velho. Não, Então vocês tá, estão você vai falando mostrar o zap. Desculpa, Você vai não, mostrar peraí, o zap rapidinho, antes de jogar. rapidinho. Cara, ó, peraí, vocês estão falando merda aí, entendeu? Porque é o seguinte, Ai, ai. rola uma guerra, tá rolando uma guerra entre todas essas grandes potências, entendeu? Dentro Sim. dessa guerra, o controle de informação e os segredos é uma da parte mais importante da guerra. Ou vocês acham que essas agências de inteligência não têm segredos? Tem, Claro. claro que Tem. tem. E você acha claro que que tem. armas secretas não fazem parte desse segredo? Fazem. Lógico que Claro faz. que fazem, cara. Não, Pra- arma pra ter biológica- discussão, Não tem, Arma não biológica. existe, não Ah, existe oh, uma arma arma biológica, de lógico que desintegrar. Não existe uma arma de deixar a que não pessoa existe? Por que que imortal. não existe? Porque Por se que que tiver, não o cara existe? põe na mesa. Se Não tiver, o cara põe, põe na porra! mesa. Ele Ele põe na Monark. mesa e fala assim, ó, eu tenho Monark. isso aqui. É um jogo de poder, velho. Cara, Ah, só se ó. a gente tivesse num mundo não globalizado, que houvesse uma disputa real de força. Não é o que está acontecendo, entendeu? Todos os estados Não é o que tá cooperam entre acontecendo, si. a galera- Tem uma organização mundial, ok? Que organiza o mundo. Existem uma série de tecnologias secretas que vocês nem imaginam que existem. Existem muitas armas secretas que não... Cara, você acha mesmo que você sabe de todas as armas que existem na Não porra sei. de todo mundo, Não cara? sei. Pelo Não amor de sei, Deus, Monark. porra! Não sei. Eu não sei de todas. Não, cara, Mas eu tô pelo te amor de falando Deus. que hoje o Não, mundo é que a Tic gente Tac, vive, caralho. mais uma vez, cara, olha o que é mais Não, factível. Olha o que é mais factível. Se eu tenho. Monark, deixa eu te falar um negócio. Se Não eu existe desenvolvo. segredo, não existe- Se eu as agências de desenvolvo inteligência agora. não Se eu tem segredo. desenvolvo agora um super-humano. Eu desenvolvi um super-humano. O vai cara mostrar pra solta, todo mundo o copiar cara a tecnologia. solta raio pelo olho, o cara lê pensamento, o cara vai mandar pra China copiar. indestrutível. Indestrutível. Não vou mandar pra ninguém copiar, não. Eu vou só apresentar. Mundo,
Olha o que eu desenvolvi aqui. A E é partir isso, de pô, agora, vocês brecha. estão todos nas minhas mãos. Todos. Mas isso já aconteceu, cara, chama bomba atômica. E isso foi utilizado como Beleza, foi a última. Foi a última Exato. super Foi a- tecnologia. foi- E aí depois, cara, depois que você estabeleceu a dominância bélica mundial, você tem uma estrutura que tem o domínio da força, você não precisa usar essa carta de mostrar as suas super armas, porque já existe uma super arma dominante, pô. O que você vai fazer? Você vai... pega as porras dos aviões que os Estados Unidos usa vende como os top aviões deles. São projetos de 30 anos atrás, cara. Você acha que em 30 anos eles não desenvolveram formas de aeronaves mais superiores que eles não apresentaram pro público? Porra, pelo amor de Deus, é óbvio que existe coisa secreta, cara. Pelo amor de Deus, é simples, é óbvio. Pô, é Monark, básico. eu que vou pedir, pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus, cara. Se quê? tivesse, Pelo os amor de caras Deus, já o quê? tinham. Os caras estão vendendo os melhores Por quê? Porque aviões você que eles disse. têm. Você Não, acha não. mesmo que eles vendem as melhores Os- tecnologias que eles têm? Vendem e escolhem pra quem que vai vender. Ah, eu vou vender pra isso aqui, pra aquele Cara, ali. pelo amor de Deus. E o que eles têm de foda eles mostram, pô. Você quer falar cara. alguma coisa aí? Fala aí também, Gaiofato. Ah, não, Não, mano. eu só ia comentar que o desenvolvimento dessas forças, né, dessas armas secretas que são utilizadas como instrumento de dominação, só são anuladas quando uma potência rival ou um outro grupo desenvolve uma arma de mesmo tipo, porque aí ele pode responder na mesma moeda. Por que os Estados Unidos lançaram bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki? Para poder provar um ponto. Quando que eles pararam de usar? Quando a Quando indústria o outro- soviética conseguiu desenvolver armas atômicas. Por que a galera está perseguindo o Irã nesse contexto com as acusações do desenvolvimento de armas nucleares? Porque se você tem um país como o Irã, que representa interesses divergentes aos interesses hegemônicos no Oriente Médio, aos interesses de Israel, dos Estados Unidos, da Inglaterra, isso significa imediatamente uma ameaça a essa dominação. Por isso que eles não vão permitir, ou eles estão tentando emplacar essa narrativa de que está se desenvolvendo armas nucleares e, portanto, deve ser feita uma intervenção nesse lugar, porque ali tem armas de destruição em massa. Então, você consegue perceber que o desenvolvimento dessa tecnologia e a aplicação delas depende justamente da confrontação dos projetos de poder político que estão em curso. As pessoas desenvolvem esses armamentos, esses recursos, para poder colocar uma certa forma de dominação em jogo. É um jogo de disputa política, de poder político. Então, beleza. Então Ô, não Monark. existe segredos, não existem armas secretas. Claro Os que Estados existem. desenvolvem armas secretas. É claro que existem recursos científicos, projetos secretos, claro que isso existe. Pelo amor de Deus. É óbvio que isso existe, Por que eu tenho que mas discutir isso com vocês, mano? Bom, você não tem que, você tá aqui porque você quer. Não, eu tô falando por que a gente tem que ficar. Por que eu tenho que ficar brigando com vocês pra vocês aceitarem fatos básicos da realidade? Eu não entendo por quê, entendeu? Ô, Monark. Porque a gente não tá pensando naturalmente nas coisas, porque tá se pensando do ponto de vista histórico. Mas, pô, eu falei assim: existem armas secretas. Aí vocês discordam de mim? Não, Tipo, é existem básico, cara. tecnologias secretas, sim. Mas não tem uma parada mais forte do que a bomba Como que atômica. tu sabe? Porque Como se que tu sabe? tivesse uma parada mais forte que a bomba atômica, pela lógica do que aconteceu, você falou de lógica, pela lógica que aconteceu nos últimos anos, o cara que desenvolveu uma parada mais foda que a bomba atômica hoje, ele vai usar. Ele Por quê? simplesmente Cê é vai louco? usar. Ele Cê é simplesmente vai usar. Aqui, ó, No tô mundo, usando a nesse arma mundo. nesse mundo O cara pra desenvolve deixar uma todas as bomba pessoas mais reféns. forte que a bomba atômica, ele vai usar agora. nesse Não, mundo não que a tô gente falando, vive não agora. tô falando que é uma tecnologia igual a bomba atômica, sei lá. Se ele desenvolver uma arma mais potente, uma arma de desmanchar uma pessoa, desintegralizar uma pessoa, ele vai usar e vai mostrar. Olha aqui, ó. Olha o vai, que eu fiz. não vai. Agora todo Não vai mundo por tem quê? que beijar minha mão. Todo Hã? mundo tem que beijar minha mão. Por que ele não usaria? Por quê? Não vai simplesmente porque o mundo já foi dominado, existe uma estrutura global, e ela não tá em competição real entre ela, pô. Certo? E se você desenvolve uma tecnologia, uma arma secreta, você vai querer manter justamente porque você não quer que o povo saiba. Porque quando a pessoa sabe que você tem alguma estratégia, por isso que existe o ditado da carta na manga, entendeu? Você tem que ter
estratégias e opções que o seu inimigo não sabe que você tem, porque aí te dá a oportunidade de você surpreender ele e ter uma vantagem estratégica, cara. Então, eu fico frustrado porque é meio básico o que eu tô falando, tá ligado? Não tem que discutir isso. É óbvio que existem armas secretas. Não é óbvio que eles vão desenvolver uma arma super poderosa e em seguida mostrar para todo mundo. Isso não é óbvio. Inclusive, o contrário é óbvio, entendeu? Existem, inclusive, em caso da indústria farmacêutica, existem diversas curas e tratamentos que foram enterrados por patentes compradas, que foram enterrados, ou seja, um monte de tecnologia que a gente não sabe que existe, mas existe, que poderia estar curando um monte de doença, e não são utilizados porque existe uma lógica de lucro acima de tudo na indústria farmacêutica, e eles preferem vender coisas obsoletas para manter as pessoas comprando mais, pagando mais e não se curando, porque curar seria economicamente desvantajoso. Então você concorda comigo que a gente precisa caminhar para um lugar para abolir essa forma de controle que privilegia o lucro, certo? Eu sou contra a propriedade intelectual. Você é contra a forma de como essas propriedades estão direcionadas e controladas para o lucro, certo? Não, eu sou contra a propriedade intelectual, entendeu? Eu acho que se alguém desenvolve uma ideia, ela tem que ser open source. De acesso a todos os seres humanos. Isso, no mundo em que a propriedade privada é a forma dominante, é a forma que regula as relações sociais, isso nunca vai acontecer. A não ser que haja um empenho de luta social para isso. Não, eu acho que existe sim uma luta social de reivindicação de direitos e alterações no sistema que é válida. Eu não discuto isso. Eu não concordo que é o comunismo, entendeu? Só isso. Então o que é? Eu acho que, por exemplo, a gente pode alterar o sistema para aumentar a individualização dos direitos, garantir mais direitos individuais para as pessoas, aumentar os direitos negativos no Estado para limitar a capacidade do Estado de se meter na nossa vida, pô. E eu acho que a gente devia acabar com a propriedade intelectual para justamente essas grandes famílias não ficarem sentando em ideias que poderiam mudar e melhorar a qualidade de vida da humanidade. Mas isso não exige extinguir a propriedade privada. Sim, só a propriedade intelectual, que é outra coisa, que não é material, inclusive. Mas, Monark, os mecanismos regulatórios, de leis, jurídicos, eles não descem e aí a gente vive. A gente vive e constrói esses processos. Isso não tem como você promover uma alteração desse nível, desse paradigma, simplesmente pela alteração da lei. Porque quem está no poder faz a lei. E essa lei é direcionada para quê? Para manutenção da propriedade privada dos meios de produção, para manutenção da propriedade intelectual, para manutenção de qualquer tipo de estrutura e qualquer tipo de recurso que seja estratégico ou que seja central na organização daquela sociedade. Para você alterar isso, não adianta você colocar o argumento de que a gente vai ampliar os direitos individuais das pessoas e impedir que elas sejam agredidas, porque isso não faz com que elas não sejam agredidas. Isso não impede que elas sejam agredidas. Pode existir lei até danar, e isso não muda o fato de que quem determina o que acontece ou não é quem tem o poder de fazer isso. O poder do Estado, o poder das forças militares, o poder econômico, o poder ideológico. E tudo isso é uma construção histórica. Tudo isso foi sendo construído ao longo do tempo, em diferentes tempos. Porque se fosse assim, se fosse simplesmente tudo dado naturalmente, continuado, então a gente teria a mesma estrutura de poder há 5.000 anos. A gente teria a mesma estrutura de poder há 3.000 anos. E não é assim. A gente tem continuidades, a gente tem rupturas, a gente tem processos históricos que vão acontecendo nesse caminho. E o que muda esses processos históricos? A intervenção histórica dos sujeitos na história. É isso que muda. Não é você simplesmente descer uma lei ou aumentar essa individualização. Por quê? Porque nesse esquema, a individualização, inclusive, esse é um projeto que é tocado hoje pelo Estado brasileiro.
É focado hoje, quando você olha que o principal incentivo da lógica econômica, peraí. quando você Cara, olha, no quando Estado você olha, brasileiro, peraí, eu vou falar, Só pra oferir, só Quando pra- você olha, por exemplo, para como a economia brasileira está sendo cada vez mais organizada, a gente não está passando por uma lógica de ampliação do discurso empreendedor, do discurso de empresário de si mesmo, de individualização no mercado de trabalho. Não, você tem a ministra do Supremo falando que a gente tem 213 milhões de ditadores. E a ministra do Supremo corresponde aos interesses de qual classe? Você vê como é absurdo? Você tem uma ditadora falando que nós somos os ditadores. Esse é o Estado brasileiro, pô. Esse Cadê é o os Estado, direitos individuais? esse é o Estado burguês, Monark. Esse é o É Estado o Estado porque brasileiro, é o Estado brasileiro, é o seu Estado, é o Estado que manda em você, pô. o Brasil é desse jeito porque o Brasil é um país inserido dentro da lógica mundial capitalista e cujo controle do Estado está nas mãos dos capitalistas, dos burgueses. Não, o Tá Brasil... tá na mão de quem? Essa galera, por exemplo, que é do STF, é ligada a interesses empresariais, é ligada a interesses relacionados ao mundo do trabalho. Você olha para as posições, por exemplo, do Gilmar Mendes, que é um ministro bastante conhecido, e ele suspendeu todos os processos relativos à pejotização que acontecem aqui no Brasil, como uma forma de você judicializar essa questão e, assim, portanto, você legalizar a pejotização. Mas por que ele está fazendo isso? Ele faz isso porque para ele, enquanto membro de uma determinada classe, interessa fazer, não porque ele é mais iluminado, porque ele tem mais conhecimento, porque ele tem mais sabedoria, porque ele faz parte de uma classe que determina isso, porque ele faz parte de uma classe que, ao mesmo tempo que nega o piso nacional da enfermagem, é uma classe que perdoa as dívidas bilionárias das grandes empresas operadoras de saúde aqui no Brasil, que perdoa que perdoa essas dívidas e que essas empresas agora vão ter acesso ao SUS como forma de perdoar as dívidas. Então as empresas não têm que pagar mais nenhum imposto, as empresas não têm que pagar mais nenhum recurso, a galera que é dona desses negócios não vai precisar se onerar em mais nada, e elas vão pagar essa dívida fornecendo os serviços que o SUS deveria fornecer. Qual que é essa lógica? É a lógica em que esses serviços privados de saúde estão mordendo cada vez mais a estrutura pública. É a transformação da saúde, não mais em um direito, Monark. A saúde está colocada ali na Constituição Federal, é um direito a todas as pessoas. É a transformação da saúde em mercadoria. O fato da saúde e a tá ali esquerda colocada... que tá no poder agora, bichão. É o seu grupo, é o seu time. O meu time? Não é não. Pô. Pô, Monark, você tem que acompanhar, ver os outros 2 episódios que eu gravei no Três Irmãos pra tirar essa conclusão, time, porque... Pô. Você é do grupo deles, pô. O Gaiofato é maior crítico do governo do PT, velho. Ele já se posicionou super contra o governo do PT. Ah, sim. O Barroso, quem que tava chamando o Barroso não tava chamando a China pra ensinar eles a como censurar o brasileiro, né? Um desses ministros aí. Monark, eu sou crítico e eu sou oposição de esquerda ao governo Lula, porque eu sei que o governo Lula, o governo federal, não atende aos interesses estratégicos da classe trabalhadora. E que movimento político atende? Quem que você apoia? O movimento que eu faço parte, o Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, que constrói um jornal que debate essas questões, é uma organização que entende, a partir do estudo histórico, a partir da militância, a partir da organização, que você não vai conseguir dar uma vida melhor para a classe trabalhadora se submetendo a esses interesses, como o governo federal faz hoje em dia, com as grandes empresas de saúde, com a articulação junto ao legislativo. Mas que grupo político você está apoiando para mudar essa lógica aí? Eu faço parte da construção de um grupo político cujo objetivo é mudar essa lógica. Aponta alguém. Quem que vai fazer a revolução aí pra você? Quem que vai fazer a revolução para mim? Essa revolução vai ser construída por todos nós, por todo mundo. Mas cadê? Quem é o político lá? Cadê a estrutura legal? Cadê o plano? Qual que é? Ou você só tá aí pra Isso tudo, ó, se vocês quiserem saber mais a respeito, especialmente você dessa organização, entrar no site do indefesadocomunismo.com.br, que é onde a gente tem as teses do partido, onde a gente debate os temas, onde esse conteúdo está disposto. Mas vocês estão colocando gente na máquina, não? Hoje existe uma estrutura política dentro da normalidade que impede que essas organizações cresçam. Que tem vários mecanismos que impedem isso, como, por exemplo, a coleta de milhares e milhares e milhares e milhares de assinaturas num período muito curto de tempo, como mecanismos de barreira eleitoral. Conseguiu, ficou falando para as pessoas que assinar aquele
o formulário lá do partido deles era uma iniciativa para poder salvar a Amazônia. E aí, se você engana as pessoas, aí as pessoas vão acreditar, podem acreditar naquilo ou não. De quem que é a Vocês, os responsabilidade? comunistas não me enganam, não, pô? Estão querendo acabar com o direito das Bom, pessoas? olha só, se eu tivesse a fim de enganar qualquer pessoa ou de estar nesse campo, eu teria feito a oposição ao governo Bolsonaro como um comunista no momento que foi lançado, e aí agora, né, já que a situação tá uma merda, mas o governo é de, entre aspas, esquerda, porque não é um governo de esquerda, aí eu estaria desse lado. Estaria lá, falando, junto com é o de governo. boa, não sei o quê. Tava Não nem é assim. criticando o governo, né, ô Fato? Tava nem criticando. Ô Monark, Manda o Flávio Dino tomar no cu aí, que eu duvido. Não, para de arrumar encrenca Para pra de nós, graça, meu filho. velho. Para de Para de arrumar graça. essas encrencas, Manda o mano. Você Alexandre tá Moraes louco? se fuder aí, quero ver. para Não. de graça, olha que eu mando, hein? Não, Não e fica as- me tiçando, não. Não, hein? eles já tem uns negócios nossos lá, Fica cabelo me tá na tiçando,